Check-up pós-Covid. O que é preciso saber para tratar e minimizar as sequelas pós a infecção pelo coronavírus? Eu recebo hoje aqui para falar mais sobre esse assunto Camila Sec, minha parceira, que é neuropsicóloga, para falar das questões mentais relacionadas com todo o processo pós-Covid, e Dr. Rodrigo Santiago, que é pneumologista, membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, para também conversar com a gente um pouco sobre esse problema que está surgindo agora, né? Passou um ano, a gente já sabe muitas coisas sobre o coronavírus. Por sorte, a maior parte das pessoas tem uma evolução favorável, não evoluem, né, para o desfecho final, para o óbito, mas enfim, e trazem consigo algumas preocupações. Rodrigo, qual que é a sua percepção em relação a isso? Existem realmente sequelas dos pacientes que tiveram coronavírus? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Existem, infelizmente existem. A gente tem alguns estudos já demonstrando, inclusive do Centro de Dados do Reino Unido, mostrando algumas sequelas do que a gente chama de Covid persistente, ou long Covid, ou síndrome pós-Covid, de alguns pacientes que podem ter diversos sintomas ou até sinais depois de já ter se recuperado da fase aguda, da fase crítica da doença, e ainda com queixa. A gente tem dados mais ou menos, depois de 5 semanas, até 5 pessoas podem, até 5% pode ter sintoma, pode ter sequela, depois de 12 semanas, até 12% dos pacientes. Então é uma coisa assim, chata, porque às vezes o paciente vem conosco com algumas queixas que são abstratas muitas vezes, e você como médico tem que fazer uma boa anamnese, perguntar direitinho para o paciente para saber o que ele está querendo dizer, para tentar ajudá-lo, né? A gente fala muito de cansaço. O pessoal fala, estou cansado, mas o cansaço seria o quê? É um cansaço muscular, do corpo está ruim, do corpo está quebrado, ou seria um cansaço de falta de ar? Quando fala falta de ar, falta de fôlego, a gente já pensa que é algum problema pulmonar, respiratório. A gente já tem que tentar direcionar um pouquinho esse tipo de investigação. É importante, você está falando porque se a gente não estiver pensando numa questão pulmonar de troca gasosa, a gente pode estar falando de ansiedade, que é o que a gente muitas vezes percebe como queixa bastante importante, né, quando a gente lida com saúde mental. Do ponto de vista prático, a gente sabe que quando você faz o diagnóstico, se realizarmos uma tomografia de tórax, a gente vai observar aquele padrão já descrito, né? Em vidro fosco, porque de fato a tomografia mostra um padrão que se assemelha a um vidro fosco, mostrando ali o processo inflamatório, onde de fato, não só o coronavírus, mas todos aqueles mediadores inflamatórios provocam lesão e comprometem a troca gasosa. Como é que funciona o segmento disso depois? Ótima pergunta. Às vezes o paciente sai de alta, ficou alto, de repente ficou internado 7 dias, 10 dias, teve uma boa evolução, vai para casa, já passa em consulta no ambulatório, no consultório com o especialista, fala, quero fazer uma nova tomografia para ver como que tá. Calma, não está na hora ainda. A gente traz muito do nosso conhecimento de antes do Covid para cá e fomos percebendo. No início, eu vou ser bem sincero, eu achava que ia ter muita gente com muita fibrose pulmonar. Porque as lesões de vidro fosco, como você bem disse, elas vão acabando destruindo a arquitetura pulmonar, né? O tecido pulmonar. Porém, nesses casos, a gente foi vendo que na maioria do Covid limpa, eu gosto de usar essa expressão, limpa a tomografia. É interessante estar falando, né? Limpa. Quando limpa, você fala lindo, né? Fica bem clássico. quando bem você fala claro. fibrose, o que a gente imagina é o seguinte, o pulmão machucou super E vai ficar crônico. e aí ficou um monte de cicatriz ali e a pessoa não consegue nem expandir direito. Mas, por sorte, Não enfim, é a maioria. Não é a maioria Temos que isso casos, acontece. sim, infelizmente, fibrose. Temos casos de paciente que ficou tendo que usar oxigênio por muito tempo, fazendo fisioterapia. Porém, a maioria limpam essas lesões tomográficas. Mas não é na hora que a gente vai repetir a tomografia. Porque um raio-x, infelizmente, não ajuda muita coisa, né? Mesmo na fase aguda, muitos pacientes têm um raio-x limpo, né? Não tem grandes alterações, a gente vai ver na tomografia. Para repetir uma tomografia de tórax, para tentar avaliar como que ficou, como ficaram essas possíveis sequelas, a gente costuma fazer de 2 a 3 meses depois da última, né? Para ver se realmente limpou. É o que a gente já fazia mais ou menos com a pneumonia. Tinha um quadro de pneumonia importante, não é obrigatório ter um segmento tomográfico para isso, longe disso, mas quando a gente queria saber se de repente houve uma resolução das imagens, a gente costumava pedir depois de uns 60 dias. É o que a gente tem visto e tem verificado grande melhora. Agora, depende também do acometimento, né? Aqueles 25%, 50%, o pessoal está muito habituado quando vai pegar um laudo, uma tomografia de um parente, de alguém que teve, vai depender muito disso também. Quanto porcentagem que teve, de repente até o tratamento que ele precisou,
né? Quando a pessoa está muito inflamada, ela precisa da medicação anti-inflamatória, no caso corticoide, né? E se foi feito direitinho, se foi feito no momento certo, nas doses adequadas, com muita fisioterapia respiratória, eles têm ajudado demais a fisioterapia respiratória. Esse paciente tem grande chance de limpar. Eu peguei paciente com mais de 75% de acometimento pulmonar que limpou. Sabe o que eu acho interessante? Assim, as pessoas vão começando a entender o papel do trabalho multidisciplinar, Total. né? Você é pneumologista, você trata do pulmão, você trata do órgão que, infelizmente, acaba sendo o maior alvo do coronavírus, que repercute clinicamente com todos esses problemas que a gente vê, um órgão fundamental para que a gente possa fazer a extração do oxigênio e do ar atmosférico, que a gente utiliza, todas as células utilizam, que a gente possa liberar o gás carbônico e assim a vida, enfim, permaneça, persista e siga em frente aí com todo o seu esplendor. Em paralelo, você trabalha com a fisioterapia. Na neuro, você sabe que eu utilizo muito também uma especialidade como parceria, que no caso é a neuropsicologia. Então, assim, as queixas que os pacientes têm trazido para a gente são meio monótonas e repetitivas. Às vezes, além dessa questão da ansiedade, depressão, que afloram quando as pessoas já têm essa predisposição genética, a questão relacionada com a atenção, com a memória, com habilidades que tinham antes, como, por exemplo, de ler, de conversar, de falar, de estruturar pensamento. Então, assim, você usa o fisioterapeuta como seu parceiro, eu uso a neuropsicóloga como minha parceira. Camila, o que você tem visto dos casos que eu tenho te encaminhado de pacientes que têm coronavírus, tiveram coronavírus e vêm aqui para o consultório querendo, na verdade, entender melhor por que está com essa alteração de memória e como que eles podem ser trabalhados? É isso mesmo, a gente tem observado que esses pacientes têm bastante queixa e bastante sintoma de ansiedade, de depressão, mas também uma queixa consistente em relação a aspectos cognitivos, tanto em relação à concentração, em relação a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, em relação à organização, em relação a guardar informações na memória e executar coisas no dia a dia que precisam fazer dentro da sua rotina, né? E a gente tem um estudo bem importante hoje realizado pelo INCOR, com mais de 185 pessoas avaliadas do ponto de vista cognitivo, e dessas 185 pessoas, 83% das pessoas se queixam de dificuldades pós-Covid nas atividades do dia a dia, para realizar coisas que já realizavam anteriormente. E aí, dentro dessa amostra também, o que eles observaram? Em torno de 63% das pessoas têm déficit cognitivo em relação à memória de curto prazo, aquela memória operacional, que a gente tem que guardar a informação na mente para executar as coisas no dia a dia. Além disso, a gente tem uma porcentagem significativa também, em torno de 42% das pessoas com dificuldade de atenção dividida e alternada, que é aquela capacidade que a gente precisa para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Atender um telefone, executar a tarefa que eu estou fazendo, e aí dar continuidade ao que estava fazendo anteriormente. Se precisar fazer alguma coisa que foi me dito no telefone, eu dar continuidade e fazer também com boa eficácia e bom desempenho. Além disso, também outras capacidades cognitivas alteradas, como a atenção seletiva, que é aquela capacidade que eu tenho que ter para focar em uma coisa, ignorar os distratores, dar conta de fazer o que eu tenho que fazer, mesmo com interferências de ambiente, enfim, 25% mais ou menos de dificuldade nesse aspecto, e até mesmo na memória de longo prazo. 25% dessa população manifestou dificuldade de memória de longo prazo, para manter informações na mente, na cabeça, depois de aprendidas por um período maior de tempo. E aí essas dificuldades podem estar relacionadas realmente à falta de oxigenação do sangue, pode estar relacionado a esses coágulos, né, nos pequenos vasos. Sim. E tem estudos hoje, tem um estudo grande realizado pela Unicamp, pela USP, enfim, que eles já, inclusive, identificaram lesões no tecido neuronal, né? Pela questão da falta de oxigenação do sangue, e também tem um outro braço desse estudo que identificou também lesões nos astrócitos, né? Que é uma outra célula do sistema nervoso também, né? E que também está relacionada a neurotransmissores como glutamato, GABA, então também pode impactar na questão da aprendizagem, na questão da ansiedade, porque esses neurotransmissores também têm relação com a questão do relaxamento, da calma. Então, tem sido investigado, tem esse estudo do Brasil que mostra para a gente já alterações consistentes e pacientes até que tiveram formas leves da Covid, né? Então, a gente não está falando só de pacientes que tiveram sintomas graves da doença, né? Que tiveram quadros mais complicados. Até pacientes com sintomas leves mostraram alterações cognitivas também. E esses dados também estão sendo observados aí no mundo. Tem um estudo de Londres também, com acho que 80 mil pessoas também, e as alterações cognitivas são as mesmas observadas nesse estudo aí do INCOR também. Né? Ou seja, né, a gente percebe aqui que, independente da área de atuação, primeiro, o vírus, por mais que ele tenha como ponto de impacto principal o pulmão, diversos órgãos do corpo acabam sofrendo e padecendo, e a gente precisa ter um olhar diferenciado para isso. Ainda não tem um protocolo fechadinho, bonitinho,
pós-Covid. A gente, de alguma forma, da Neuro, criou aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, aspectos importantes para serem vistos para que a pessoa volte a ter a sua vida normal. Mas eu queria primeiro começar com você, viu, Rodrigo? Como pneumologista, entendendo que o ponto de impacto principal da Covid é o pulmão. O que você acha ou como você encara os seus pacientes? E se a gente pudesse pensar um check-up pós-Covid, o que precisaria ser feito? Ótima pergunta. A gente tem feito muito isso, porque temos muitos pacientes no pós-Covid, né? E conversamos muito com amigos cardiologistas, né, amigos endocrinologistas, para poder avaliar. Então eu vou até ampliar, não só como pneumologista. Eu até falo, antes de ser pneumo, eu fiz clínica médica, então a gente consegue ampliar. Claro que na hora de direcionar, a gente encaminha para especialista se tiver alguma alteração. Exames laboratoriais. Eu costumo fazer, claro, de preferência depois que acabaram as medicações que essa pessoa poderia estar usando. A gente vê que muitas vezes o quadro de Covid mais grave, quando a pessoa sai de alta do hospital, por exemplo, ainda está de repente usando anticoagulante, de repente está usando corticoide em doses menores, né, descalona nas doses. Então a ideia é que não esteja com mais nenhuma dessas medicações. A gente costuma fazer um check-up da parte laboratorial e verifica uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo, além de avaliar, obviamente, colesterol, né, glicemia de jejum, insulina, níveis dessas questões, possível diabetes, porque o paciente usou muito corticoide, parte da tireoide. A gente pede os hormônios tireoidianos para a gente ter pego disfunções tireoidianas nos pacientes que têm tido Covid e tem alguma queixa que se persiste, né? E a gente consegue pegar mais essa possível hipotireoidismo ou hipertireoidismo no pós-Covid. Isso tem toda uma alteração metabólica, então responderia muitos sintomas, né? E aí da parte cardiológica, ecocardiograma, acho que é bem mandatório fazer um ecocardiograma depois. Porque a gente sabe que a Covid, ela acomete o músculo do miocárdio, né? O músculo cardíaco. Tivemos muito miocardite por conta do Covid, né? Então é importante fazer um ecocardiograma, avaliar uma possível hipertensão pulmonar, agora um termo até um pouquinho mais técnico, mas que a gente consegue avaliar se tem algum problema no pulmão também, se o ecocardiograma está alterado. E aí da parte pulmonar, mas da minha hora finalmente, a prova de função pulmonar, a espirometria, a gente também dá um tempo de segurança depois do Covid, até para não ter problemas de contaminação e tudo mais. Geralmente a gente faz uns 30 dias depois do início dos sintomas, que é um exame para a gente avaliar o funcionamento dos pulmões. Como que está funcionando, como que ele está se recuperando ou não, né? Se tem algumas alterações que a gente acredita que sejam passíveis daquelas lesões pulmonares, que não seriam tão importantes, a gente fica até mais tranquilo para depois repetir oportunamente. Agora, se tem algumas alterações, a gente descobre muito asmático perdido aí, que evoluiu mal, muito paciente DPOC. Pessoal, DPOC, vou puxar a sardinha para pneumologia, doença pulmonar obstrutiva crônica. O nome é fácil, doença dos pulmões, crônica, porque são muitos anos, geralmente cigarro, ativo ou passivo, e obstrutivo porque obstrui os brônquios, fecha os brônquios, dá dificuldade respiratória. A gente pergunta, fuma? Não, não fumo. Mas foi fumante? Ah, fumei por 50 anos. E não fala. E esses pacientes evoluem pior. E aí você acaba descobrindo muitos pacientes portadores de asma ou DPOC num exame, entre aspas, como check-up do pós-Covid. Então você consegue avaliar e tratar realmente, para ele melhorar a qualidade de vida dele. Agora sim, Rodrigo, em linhas gerais, a pessoa teve Covid, se não apresentou nenhum sintoma, nenhuma queixa, aí por mais de um mês depois do início do quadro, você acha que precisaria fazer esse check-up ou não? Para quem que a gente está falando aqui? Porque esse alerta aqui, esse vídeo aqui, ó, esse é o seguinte, a pessoa que vai se inscrever no canal do YouTube, ela vai compartilhar, ela vai escrever o que ela acha, e quando ela passa informação para frente, a gente tem o compromisso de passar a verdade, nada de fake news. Né? Sim, então, quem precisa fazer? Perfeito. Eu vou dar, através de um exemplo. Esses dias o primo da minha sogra falou, a filha dele teve... Quantos anos tem sua filha? 17. Relaxa. Tranquilo. Pessoas jovens, sem problema de saúde, não tem que sair fazendo uma examaiada para ver se está tudo bem. São pessoas que geralmente teriam que fazer algum check-up. A partir dos 35 anos, a gente já começa a ter acometimento mais importante. Quem teve sintoma mais importante, quem tem alguma coisa que esteja incomodando no pós-Covid, né? E quem tem algum histórico, por exemplo, um tabagista ou ex-tabagista, um asmático, alguém que tem problemas cardiológicos na família. A gente sabe que tem muita genética envolvida nisso. Então, assim, quem tem que fazer um check-up desse, procurar o atendimento pós-Covid? Pessoas que tiveram sintomas, que têm sintomas mantendo, ou quadro realmente grave, importante. Ah, mas é jovem. Jovem dificilmente tem quadro muito grave.
A gente tem essa cepa nova, mas é outra questão. Mas, no geral, o jovem vai muito bem. Então, são pessoas a partir de 35, 40 anos com obesidade. Obesidade atrapalha bastante. Essas pessoas merecem ter uma avaliação para ver se está tudo bem. Geralmente, quem internou, né, teve quadro grave, é importante dar uma olhada. Você sabe que na neuro o que a gente tem feito é baseado no quadro clínico, na queixa, e muitas vezes a pessoa mesmo que traz, né, fala, olha, eu não estou conseguindo ter o mesmo desempenho intelectual que eu tinha antes. Eu estou me confundindo no meu trabalho. Enfim, aí independente da faixa etária, a gente sempre vai para um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, uma avaliação neuropsicológica, que você consegue ver funções cognitivas com uma lente de aumento, de uma forma bem prática, bem participativa do paciente. Pessoas que têm dor de cabeça, a medida não invasiva da pressão intracraniana ajuda, porque a gente sabe que o coronavírus ele pode entrar direto através do bulbo olfativo, que até causa, né, a questão da anosmia, da perda da olfação, ou ele passa a barreira hematocefálica, quando está inflamada, ou então os próprios mediadores inflamatórios que acabam tendo contato com o cérebro, propriamente dito. Sem contar que aí entraria a questão, né? O entupimento de vasos, levando a trombose, que trombose não só na perna, né? Trombose cerebral, muitas vezes não provocando um quadro tão grave como no AVC, mas alterando a hidrodinâmica cerebral e aumentando a pressão intracraniana, mesmo que seja de uma forma temporária, mas causando malefícios e mal-estar. Então, quando o paciente traz isso para a gente acaba fazendo esse tipo de investigação, sempre focando aí na questão da reabilitação. É lógico que a gente vai saber mais para frente, né, como é que é a evolução, ou como foi o trabalho realizado até da própria reabilitação, para conseguir deixar as pessoas de novo aí no seu sentimento normal. Estamos em constante aprendizagem, né? Não para. Camila, você tem alguma dica, alguma sugestão para quem teve Covid e de alguma forma está achando que as coisas estão esquisitas? Então, acho que a ideia é essa, né? A partir do momento que o paciente percebe que ele está diferente do que ele era antes, que ele não funciona do mesmo jeito que ele funcionava antes, em relação ao seu trabalho, em relação à capacidade de concentração, em relação ao estudo, é interessante buscar esse check-up do cérebro pós-Covid, porque é aí que vai poder identificar realmente se tem alterações, quais são essas alterações, fazer essa avaliação neuropsicológica, a gente vai avaliar minuciosamente essas funções cognitivas para ver se de fato existe um déficit de atenção, um déficit de memória, ou se de repente existe um quadro realmente de ansiedade ou sintomas de depressão que podem estar impactando nessa cognição e gerar esses déficits cognitivos de uma forma secundária, né? Então, é importante a partir do momento que a pessoa nota alguma dificuldade no seu dia a dia, que ela nota mudanças, né? Então, eu não era desse jeito antes de ter Covid, hoje eu estou sentindo diferença no meu funcionamento. Aí é o momento realmente de buscar uma avaliação e tentar entender o que está acontecendo. Se descartar aspectos orgânicos, né, vamos dizer assim, que possam estar gerando essas dificuldades. Então, a investigação, às vezes, de processos de sono, esses exames clínicos, a questão da tireoide é um ponto importante que foi falado, porque gera alteração cognitiva. Pacientes com hipotireoidismo têm déficit de atenção, de concentração e de memória secundárias ao hipotireoidismo. Então, essa avaliação clínica, essa avaliação neurológica e a complementação com a avaliação cognitiva é importante para identificar qual que é o problema da pessoa. Se existir, de fato, um déficit cognitivo, tem a possibilidade de um trabalho de reabilitação, que é o treino das capacidades que estão alteradas. Então, o paciente tem foi constatado um déficit de atenção puro, um déficit de concentração puro, um déficit de memória puro, a gente pode começar o mais precocemente possível, que é aí que a gente tem mais ganhos, porque a gente sabe que o cérebro tem a capacidade de neuroplasticidade. Então, quanto antes ele está nesse processo de reorganização, a gente fizer a intervenção direcionada, a gente tem melhora do funcionamento. Então, a partir do momento que a gente identifica na avaliação, a gente tem essa proposta da reabilitação para que a gente possa estimular esse cérebro e buscar essas novas conexões, essa neuroplasticidade e que a pessoa volte a ter um funcionamento como ela tinha antes, né? Além de pensar também em estratégias, porque às vezes a pessoa tem déficits cognitivos aí pós-Covid, e enquanto a gente está trabalhando do ponto de vista da estimulação, a gente pode pensar no como a pessoa pode funcionar melhor com estratégias, né? Então, eu passei a esquecer onde eu deixo as coisas, então eu vou organizar alguns esquemas para que eu deixe sempre no mesmo lugar e eu consiga encontrar as minhas coisas. Estou com dificuldade de me concentrar, peraí, vou fazer uma coisa de cada vez, sabe? Vou estar num ambiente silencioso para que eu possa ler, absorver aquele conteúdo e não ler assistindo televisão com gente falando e assim por diante. Agora, o mais curioso que a gente percebe é o seguinte, como o Rodrigo falou, que nessa repescagem, vamos falar assim, no pós-Covid, um monte de gente com DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, que estava aí vivendo aí, vamos falar assim, sobrevivendo, não estava vivendo no seu... Achava que era normal. Achava que era normal.
foi descoberto e teve a capacidade, a possibilidade de entrar na linha aí, fazendo o tratamento adequado. Também na parte neurológica isso acontece, né? Pessoas que tinham ansiedade e não se achavam ansiosas, ou então que já estavam num processo de declínio cognitivo e, enfim, sobreviveram ao coronavírus, então acabaram tendo a oportunidade aí de fazer um diagnóstico e seguir em frente. Eu vou agradecer muito a presença de vocês dois e essas dicas aí que a gente está passando. A gente realmente deseja que vocês possam compartilhar isso, ampliar o conhecimento, o entendimento, as redes sociais de vocês estão aqui. E queria fazer uma perguntinha para você final. Você está trabalhando na linha de frente? Desde o início. Bom, então aqui eu vou fazer uma conexão final e convidar você que é da área da saúde e também está trabalhando nessa situação para participar da pesquisa de doutorado, que eu tenho a honra de estar orientando, da Camila Sec, que consiste numa avaliação para saber como está a saúde mental dessas pessoas que têm esse impacto inicial. Porque aqui a gente está falando do pulmão dos nossos pacientes que foram acometidos pelo coronavírus, mas a mente do profissional da linha de frente é muito importante. Como foi a sua vivência? E você notou, assim, uma mudança sua na forma de encarar o coronavírus, as doenças e a própria vida depois de trabalhar tão de perto com esse desafio atual? Demais, demais. Na verdade, eu moro em São Paulo e eu moro perto do meu trabalho. E eu sempre tive a minha rotina de almoçar em casa com minhas filhas, com a minha esposa e voltar ao trabalho. Tive que mudar tudo isso. Não dá para ficar chegando em casa, tomando banho, para almoçar, né? Hoje a gente sabe que a parte de superfície não é tão esse medo de contaminação. Então, eu mudei muito o meu dia a dia, né? Então, eu saía de manhãzinha de casa e não voltava. Voltava, de repente, à noite. E à noite, olhando exame de paciente, sempre no celular, vendo as coisas, estudando muito, lendo muito artigo. Então, se por um lado, do ponto de vista profissional, sim, foi muito bom para mim. Do ponto de vista de família, até fica aqui minha desculpa para minha esposa, muitas vezes ausente, a gente vai tentando ajustar e graças a Deus as coisas estão melhorando, mas difícil demais, né? E a gente vê colegas ficando doentes, colegas morrendo, familiares, pacientes, e muitas delas infelizmente evitáveis, né? Uma responsabilidade maior aqui, de repente uma estrutura melhor ali, né? Então, não tenho dúvida que mudou muito, eu envelheci bastante nesse último ano e a gente está sempre na luta para ser melhor, né? Uma pessoa melhor, um médico melhor, um marido melhor, um amigo melhor e não tenho dúvida que a gente dá mais valor às coisas, né? Um abraço da filha quando chega, das filhas, né? A cachorrinha quando você chega, ela está lá brincando, querendo que você sorria mesmo estando cansado pra caramba. A sua esposa chegar e te dar um abraço, entender. Então, a gente começa a ver que realmente temos que dar valor. A saudade que a gente fica dos nossos avós. Estou até arrepiado, você mora vacina ontem, né? Estou contando as horas para poder vê-los novamente. Poxa, passamos um Natal sem poder ver os familiares. E quem viu, a gente sabe que teve muita tragédia por aí, né? Então, a gente tem que dar valor às pequenas coisas que não são tão pequenas assim, né? Que bonito, viu? Obrigado Bacana. pelo seu testemunho pessoal. E isso é muito importante, eu tenho certeza que motivador para os nossos colegas aí que estão na linha de frente. E Camila, para pessoas como, por exemplo, o Rodrigo Santiago, que está ali no tete-a-tete e querem participar da sua pesquisa, eu acho que aqui é um ambiente propício para a gente falar. Como é que eles podem fazer? Porque hoje em dia a gente tem essa questão, né? Você não pode chegar com um papelzinho para cada pessoa e tudo mais. Então a gente usa e abusa do que a gente tem de tecnologia. Como é que faz? Isso, essa avaliação está sendo respondida no formato online, então nós estamos postando nas nossas redes sociais constantemente o link desse estudo para que as pessoas possam participar e responder. A ideia é, de fato, avaliar a saúde mental dos profissionais que estão na linha de frente aí da Covid-19 e entender também o quanto a capacidade de resiliência desses profissionais auxiliam na manutenção dessa saúde mental, né? Então, a gente sabe realmente que tem sido um momento difícil para todos esses profissionais, então, assim, tem muitas pessoas com sintomas de ansiedade, de depressão, isso a gente vem observando nos nossos dados preliminares, né? Mas a gente observa também que muitas pessoas conseguem gerenciar esses sintomas e continuar vivendo e lidando com a situação da melhor forma possível. Por quê? Porque tem pessoas que têm um nível maior de resiliência e isso ajuda a suportar um momento difícil, se adaptar a situações e conseguir transformar essa situação em pontos de reflexão e positivos para aproveitar outras coisas, né? Então, a ideia do estudo é entender o
o impacto na saúde mental e ver o quanto a resiliência dessas pessoas pode favorecer também a lidar com esses sintomas. Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente está vendo um exemplo de um camarada resiliente, porque eu estou achando bonito o que você falou, né? Você ressignificou família, relação com a esposa, relação até com o pet, na verdade, com os amigos e tudo mais. Vamos deixar aqui as redes sociais de vocês, para que vocês possam seguir, saber mais sobre pneumologia, essa especialidade que encanta tanto. E a gente até estava brincando, né? Membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia, até aí ok. Aí tisiologia. Tisiologia tem a ver com tuberculose, Ninguém né? nem sabe, acho que é só do infecta. Nós também, tá? Então, as redes sociais vão estar disponíveis aqui, do Rodrigo Santiago, aqui embaixo, na nossa tela, da Camila Sec também, e a gente vai deixar o link da pesquisa. Perfeito. Porque como essa nossa conversa, ela vai, na verdade, florescer e proliferar aqui por todo o nosso país, todos os colegas que são da área da saúde podem entrar, é bem fácil, bem simples, 15 coisa de 10, 15 minutinhos, minutos, isso. você consegue dar seu testemunho e participar dessa pesquisa e trazer conhecimento para que a gente possa ajudar, que a gente possa entender, não só as pessoas que têm coronavírus, mas os profissionais que estão ali de peito aberto, na verdade, ajudando a combater esse grande problema e desafio da atualidade. Meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigada, doutor. Pessoal, até a próxima.